Olá, meu nome é Ângela Duarte e eu atuo como Tech Manager aqui na DTI e hoje eu tô aqui no Enzimas para falar sobre a importância de não se afastar dos princípios. Para começar, eu queria fazer uma provocação, né? Por que princípios e não regras? Quando a gente fala em regras, a gente pensa em algo que é muito linear, que é muito rigoroso, e algo que, se a gente seguir à risca, né, a gente vai ter o resultado que a gente espera. E isso nem sempre é verdade, né? Principalmente se a gente está falando de um cenário, de um ambiente, né, que é incerto, que é complexo. Então, os princípios, eles trazem, né, essa visão de ser algo que é mais abrangente, algo que é mais orgânico, né, e que traz uma infinidade de caminhos, uma infinidade de possibilidades, né, então não cria nenhum tipo de restrição, assim, para o time que vai ser nocivo ao seu potencial criativo, que vai limitar o uso da inteligência coletiva para construir algo que, de fato, seja mais aderente ao que eles precisam, né, então, eu gosto até de lembrar, né, assim, olhando para trás aqui, né, na história da DTI, assim, quando a gente começou a trabalhar com OKRs, quando a gente decidiu, né, que teria esse direcionamento aos OKRs, a gente foi para uma sala de cinema lá no Pátio Savassi, na época a gente cabia numa sala, e a gente fez nosso primeiro Mission Command, né, onde foi apresentado lá os nossos primeiros OKRs e proposto que cada tribo e cada squad definissem os seus próprios OKRs alinhado ao que tinha sido apresentado. E o que a gente observou, né, se você olhasse em cada um dos squads ali na época, todos os OKRs que tinham sido definidos, eles tinham um alinhamento com esses iniciais. Então, no segundo ciclo, a proposta já veio um pouco diferente, né? Foi assim, olha, vamos desprender um pouco daquilo dali e vamos dar autonomia e liberdade para os times para eles definirem os OKRs de forma livre, né? Da forma como eles quiserem. Claro que deu um susto no início, né? Poxa, mas não vamos ter nenhum direcionamento, mas hoje dá para perceber que assim, né? Essa decisão, né? Ela trouxe e ainda hoje é assim, né? Cada time define os seus OKRs e não tem um direcionamento, né? Mas olhando isso, né? Hoje dá para perceber que assim vários dos princípios que a gente tem hoje na nossa carta de princípios, eles se refletem nessa atitude, nessa decisão, né? Porque assim traz aspectos de confiança, traz aspectos de enxergar as pessoas como adulto, né? Tratá-las como adulto, traz aspectos de entender que, cara, por mais incríveis que sejam as coisas que a gente já fez, né? Assim, a gente. Só quem tá ali na ponta, né, tem condições de entender bem o seu contexto e tomar a decisão que é melhor e que faz mais sentido para eles, né? Então, acho que assim, isso é um bom exemplo assim, né, de como que isso se reflete no nosso dia a dia, né, de que não tá só na carta, mas tá nas decisões e nas atitudes que a gente observa a cada dia. Um outro exemplo que eu também queria trazer, apesar, né, eu dei esse exemplo recentemente, mas eu acho que ele é bem legal, que assim, um dos nossos princípios é da rede geradora de valor. Então, quando um cliente contrata a gente, ele não está contratando só um squad, ele está contratando toda uma estrutura ali que, né, nessa forma aí, dessa incrível rede, se apoia e se ajuda, né? Então, recentemente tinha um squad que estava tendo um desafio, que estava tendo um problema, precisou de ajuda e acionou a rede, e foram várias pessoas lá e ajudaram e tal. E depois disso, né, a gente resolveu o problema, o cliente mandou um vídeo de uma dessas batalhas antigas, assim, né, em que o pessoal estava quase perdendo a guerra e aí vinha uma cavalaria e ele fez essa analogia, né, de que a gente era como esses guerreiros aí, né, assim, que no momento que precisava de ajuda vinha toda a cavalaria e vencia a batalha, né? E a gente vencia a batalha. E assim, é legal quando a gente vê isso no nosso dia a dia, né? É legal quando a gente vê isso, assim, esses princípios difundidos por toda a empresa, mas é muito legal também quando a gente vê o cliente reconhecendo isso, né? O cliente que não tá no nosso dia a dia reconhecendo isso e reconhecendo como isso gera valor para ele, né? Então, dá um sentimento de que realmente faz sentido e que a gente está no caminho certo. E hoje, como liderança, o que eu tento fazer com os meus times a cada dia, né? E eu acho que é o que a gente tem que se provocar constantemente, né? O que a gente quer, né? O que a gente quer para as nossas equipes? A gente quer definir um manual de instruções que fala ali como que eles têm que se comportar e como que eles têm que reagir e lidar com cada tipo de situação, ou a gente quer criar uma estrutura capaz de ser dona dos seus problemas, né? Capaz de realmente ser responsável por aquilo que eles estão inseridos, né? E que seja capaz, e que a gente observa isso na DTI, né? O tanto que a gente cresceu, muito porque eu acho que no dia a dia a gente tem muito difundido esses princípios, né? Então, ser essa estrutura
que é capaz de crescer de uma forma sustentável, porque tem como base, né, uma cultura muito forte, valores muito fortes ali, que estão refletidos numa carta de princípios, que faz sentido pra gente, que faz a gente trabalhar e sentir bem e se sentir mais feliz aqui no nosso dia a dia, mas que também gera valor constantemente para os nossos clientes. Então é isso, gente. Brigadão e até mais.